Olá, boa tarde. No quinto dia de depoimentos, a CPI da Covid questionou o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Fábio Weingarten disse que procurou o presidente Bolsonaro para tratar da vacina da Pfizer e que o governo não respondeu a uma carta da empresa por meses. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, se irritou com a falta de respostas do ex-secretário para alguns temas. E a reunião chegou a ser suspensa depois de uma advertência ao ex-secretário. O Instituto Butantan concluiu hoje o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa a entrega de 46 milhões de doses. E agora depende da chegada de insumos da China para continuar a produção. 5 capitais suspenderam a aplicação da segunda dose por falta do imunizante. Um novo estudo no mundo real mostrou que a Coronavac é altamente efetiva. E ainda, o setor de serviços registra queda de 4% em março. Uma operação da polícia prende 22 pessoas suspeitas de fraudes fiscais e sonegação de impostos. Cresce a preocupação internacional com os conflitos na faixa de Gaza. Já é o 6º dia de violência com ataques aéreos pesados de Israel contra os palestinos. O Conselho de Segurança da ONU discute a crise em mais uma reunião de emergência. E o Papa Francisco comemora a volta do público às tradicionais audiências das quartas-feiras. O Jornal Hoje está começando. E começamos falando sobre CPI da Covid, porque o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, presta depoimento neste instante lá na CPI da Covid. O Fábio disse que procurou o presidente Bolsonaro para tratar da vacina da Pfizer e que o governo não respondeu a uma carta da empresa por meses. A CPI da Covid está apurando, ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid e o eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. Flávia Alvarenga, sempre ela acompanhando tudo, trazendo para a gente aquele resumão do que mais importante aconteceu por aí. Foi um dia tenso aí na CPI, né, Flávia? Conta pra gente o que mais Fábio disse. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. Uma sessão bastante tensa, diferente da de ontem. Fábio Weingarten saiu em defesa do Planalto. Ele evitou fazer comentários, fazer críticas ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi o ministro que mais tempo ficou no cargo durante esse período de pandemia. Fábio Weingarten foi questionado primeiro a respeito das campanhas publicitárias do governo sobre a pandemia. E ele defendeu o governo. Até esse momento, a sessão estava bastante tranquila, mas quando as perguntas começaram a se referir a uma entrevista que ele deu em abril à revista Veja e Fábio Weingarten disse à revista que houve atraso na compra de vacinas por incompetência do Ministério, daí o clima na CPI esquentou bastante. O ex-secretário deu respostas diferentes aqui na CPI daquelas que ele deu à revista. Isso irritou bastante o relator, irritou também o presidente da CPI, que chamou a atenção, inclusive, de Fábio Weingarten. Ele não foi objetivo nas respostas, por isso esse clima tenso. Vamos ver a reportagem. A sessão começou com cobrança de senadores governistas para que a CPI foque nos estados e municípios e marque depoimentos de gestores locais. O presidente da comissão disse que os senadores já acordaram que esses requerimentos vão ser analisados. Pouco depois das 10 horas da manhã, o ex-secretário de Comunicação da presidência foi chamado à sala. Antes das perguntas, Fábio Weingarten falou sobre a carreira, o cargo no Planalto e a pandemia e sobre o seu contato com a Pfizer para a compra de vacinas. Quando soube em novembro do ano passado que a Pfizer endereçara uma carta ao governo brasileiro, procurei imediatamente tentar auxiliar de eventual impasse. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só: vacinas. Daí, vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida. As primeiras perguntas do senador Renan Calheiros, do MDB, foram sobre as campanhas de comunicação do governo em relação à prevenção e cuidados durante a pandemia. Weingarten disse que, desde fevereiro do ano passado, o governo gastou 285 milhões de reais com as ações da Secretaria de Comunicação e do Ministério da Saúde e que não houve interferência ou pedido do presidente no trabalho da SECOM. O presidente nunca
pediu que fizesse campanha sobre nenhum tipo de nenhum tema. Renan Calheiros perguntou qual o impacto das falas do presidente Bolsonaro sobre vacinas para a população. Lembrou que Bolsonaro já se posicionou contra a imunização e ridicularizou as vacinas. Weingarten se esquivou e o relator insistiu. Não sei qual é o alcance de uma fala presidencial, senador. A fala do presidente da República, ela é carregada pelos veículos de comunicação que a exibem. A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos, senador. O discurso presidencial é a televisão, a narrativa, o rádio, é um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É único? Não, não é. O senhor perguntando objetivamente, eu sou a favor da vacina. Eu não perguntei se é único, eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando com os outros, tem impacto. Adicionado aos outros. Complementando com os outros. Renan Calheiros quis saber se o presidente Jair Bolsonaro recebia alguma orientação para fazer essas declarações. E a resposta do ex-secretário irritou os senadores. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência, que estará obrigada a responder. Faça isso. Eu não conversava, senador. Isso é um desrespeito. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Perdão. Você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui. Peço perdão, você tá senador. Aqui como testemunha, você vai responder sim ou não. Peço perdão, senador. Não precisa pedir perdão, precisa apenas responder. Responder, mas somente isso. Em seguida, Fábio Weingarten elogiou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Disse que ele foi corajoso em assumir o ministério naquele momento. O general Pazuello, o ex-ministro Pazuello, foi corajoso de assumir uma pasta no pior momento da história do Brasil e talvez o pior momento da história do mundo. Poucos teriam tido a coragem que ele teve de sentar no ministério no meio da maior pandemia que o Brasil já teve, senador. Renan Calheiros insistiu sobre o papel de Weingarten nas tratativas com a Pfizer para a compra de vacinas. Em abril, em uma entrevista à revista Veja, ele afirmou que o atraso do governo na aquisição de vacinas da Pfizer foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde. Na época, o ministro era Eduardo Pazuello. Hoje, o ex-secretário poupou o ex-ministro, mas disse que a primeira resposta a uma carta da Pfizer oferecendo a venda de doses da vacina contra a Covid-19 só foi feita 2 meses depois por ele. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, a morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. O ex-secretário disse que fez a primeira reunião com os representantes da Pfizer sem a presença de nenhum outro ministério e que comunicou o presidente da agenda e que não tratou mais sobre o assunto. O relator insistiu em uma resposta sobre o possível atraso na compra das vacinas da Pfizer. Weingarten respondeu sem responsabilizar o governo. Renan Calheiros voltou a perguntar sobre declarações que o ex-secretário deu em que minimizou a responsabilidade de Bolsonaro. E a resposta do ex-secretário gerou discussão mais uma vez. Vossa Senhoria disse que o presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. Pergunto, quem o instruiu, quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista, objetivamente. O mais objetivo e o mais claro, e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é a posição dele. Não foi isso que o senhor falou à revista Veja. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. Senhor Fábio. O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você está me entendendo? Só por causa disso, não tem outra razão para você estar aqui. Ele deve baseado estar muito no que você arrependido. falou. Senador Renan está sendo muito claro, e aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo,
ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista, ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Não está respondendo. Não está respondendo. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. E não minta. A sessão, então, foi suspensa por 5 minutos. Durante esse tempo em que a sessão ficou suspensa, Fábio Weingarten conversou com o advogado dele, que o acompanha lá na CPI. E nesse momento de suspensão, a deputada Carla Zambelli, do PSL, que é uma das grandes defensoras do presidente Jair Bolsonaro, entrou, inclusive, na sala da CPI para falar com o Fábio Weingarten. Ela, inclusive, tentou impedir na Justiça que o senador Renan Calheiros fosse o relator da CPI, mas a Justiça acabou derrubando uma liminar e manteve Renan Calheiros como relator da CPI. Depois do retorno desses 5 minutos de suspensão, a CPI continuou com um clima bastante agitado, com muitas discussões. Novamente, Fábio Weingarten sendo cobrado para ser objetivo. E nessas respostas e nessa cobrança do relator Renan Calheiros, o senador disse o seguinte, que o terreno da CPI estava indo para um terreno muito ruim. E disse para Fábio Weingarten que, se ele estivesse mentindo, poderia inclusive decretar a prisão dele. Houve bate-boca, discussão, e a gente vai ouvir agora. Esse depoimento, ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim. Muito ruim. Aqui estiveram 2 ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Mas é o contrário. Vossa Senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de Comunicação, e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade, não é, que essa investigação requer. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente. Com todo o respeito. São os termos e Vossa Excelência, sendo presidente dessa casa, inclusive tendo publicado um livro que eu estou lendo com muito cuidado, deveria saber que prisão só pode acontecer em flagrante. Vossa Excelência nem poderia, posteriormente, pedir a prisão dele, em razão de eventual contradição. Não cabe, senador Renan. Mas o relator está pedindo agora. Não cabe. A prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Tá vendo aí que o clima tá quente, a gente volta depois ainda com a cobertura da CPI da pandemia. A Flávia volta com mais informações do depoimento que deve continuar ainda hoje. E em meio a críticas nessa CPI por atraso do governo federal em agir para combater o coronavírus, o Ministério da Saúde lançou hoje uma nova campanha de conscientização contra a Covid. A campanha publicitária do governo reforça a importância do uso de máscaras, apoia medidas de isolamento e a vacinação. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. O filme tem duração de 30 segundos e o lema desta campanha é Brasil Unido, Pátria Vacinada.
Segundo informações divulgadas no site do Ministério da Saúde, essa é a terceira campanha relacionada ao coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. A primeira começou a ser veiculada só no fim de 2020, quando o Brasil já tinha mais de 150 mil mortes. A outra em janeiro deste ano, que falava das diversidades sociais e geográficas e ressaltava os desafios de realizar a campanha de vacinação em um território com proporções continentais. Isso no mesmo momento que o país tinha dificuldade de adquirir doses de vacina e acelerar a imunização. Mas, em nota, o Ministério afirma que de março de 2020 até agora realizou 23 campanhas. Hoje, no fim do evento, o ministro foi questionado sobre a demora para a realização das campanhas de conscientização e afirmou que nunca é tarde. Nunca é tarde para se tomar as medidas que precisam ser tomadas. O governo, desde o primeiro momento, tem atuado fortemente, apoiando estados, municípios, consolidando a campanha da vacinação desde maio até chegarmos ao momento de hoje, que é um momento que marca um reforço às ações do governo federal. Mais cedo, antes do lançamento da campanha, na saída do Ministério, Queiroga disse que está há 50 dias à frente da pasta e que já vê resultados. Os resultados já estão aí. Então, a gente não tem que estar preocupado com crítica, a gente tem que trabalhar. A função nossa aqui é trabalhar. O lançamento dessa nova campanha, depois de mais de um ano de pandemia, ocorre no mesmo momento em que o governo vem sendo questionado dentro da CPI da Covid por não investir num plano de comunicação para estimular ações de prevenção contra o coronavírus. E ainda que a peça publicitária estimule a vacinação e o uso de máscara, o presidente Jair Bolsonaro continua passando outro tipo de imagem. A última delas foi hoje mesmo, num evento com parlamentares da bancada evangélica no Planalto. Teve aglomeração e o presidente ainda estava sem máscara. No domingo também, Bolsonaro voltou a sair sem máscara e a promover aglomerações. Para esse infectologista da Fiocruz, a falta de campanhas de conscientização tem relação direta com o número de vítimas. Se a gente não tem uma mensagem clara do que deve ser feito pela população, a população fica sem orientação e cada um pode adotar um tipo de conduta de usar ou não usar máscara, de só usar quando estiver em um local que tenha fiscalização. A conscientização da sociedade se faz através de uma campanha de comunicação maciça e em relação às medidas preventivas que nós já sabemos que evitam a transmissão do novo coronavírus. Claramente, o governo não se comunicou adequadamente com a população. Falei que ela voltaria, voltou mais rapidamente do que eu pensava. É você, Flávia Alvarenga, de novo aí. Conta, tem novidade na CPI? Conta tudo. Maju, depois que aconteceu aquela fala do relator Renan Calheiros dizendo que o terreno era ruim, que poderia pedir a prisão, os senadores anunciaram que vão fazer o pedido à revista Veja da entrevista para confrontar as respostas do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. O presidente da CPI, inclusive, sugeriu encerrar a sessão hoje, mas foi alertado pelos outros membros da comissão que não era possível fazer isso, só uma suspensão. Aí continuou um pouco mais essa discussão. A sessão foi suspensa rapidamente por cerca de 5 minutos, mas já foi retomada. Portanto, o depoimento de Fábio Weingarten prossegue e foi feito sim o pedido à revista Veja dessa entrevista. Daqui a pouco a gente tem mais informações daqui. Ainda tem sessão hoje, foi feito o pedido da entrevista à revista Veja. A gente aguarda suas informações daqui a pouquinho. Flávia, obrigada. Olha, um painel independente entregou hoje um estudo à Organização Mundial da Saúde que afirma que a pandemia foi um desastre evitável que não precisaria ter custado milhões de vidas se o mundo tivesse reagido mais rapidamente. Esse estudo afirma que a organização deveria ter declarado pandemia antes e que as pandemias são ameaças à humanidade como as armas químicas e nucleares. O painel independente que conduziu essas pesquisas é presidido por Ellen Clark, que é ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, e Ellen Johnson Sirleaf, que é ex-presidente da Libéria. Esse painel pede grandes mudanças na postura de líderes globais para acabar com a pandemia de Covid e garantir que situações como a que estamos vivendo não se repitam. A vacina do laboratório chinês Sinovac, a Coronavac, se mostrou
altamente efetiva no mundo real, em um estudo realizado lá na Indonésia. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do país e o resultado é excelente para outros países que também usam essa vacina, como nós, aqui o Brasil. 128 mil trabalhadores da área da saúde participaram do estudo de janeiro a março. A média de idade entre eles foi de 31 anos. A vacina forneceu uma proteção de 98% contra a morte por Covid e de 96% contra a hospitalização, 7 dias depois da aplicação da segunda dose. 94% das pessoas que participaram da pesquisa foram protegidas contra infecções sintomáticas. Aqui no Brasil, como a gente sabe, a vacina é produzida em parceria com o Instituto Butantan. E por falar nela, aqui no Brasil, o Instituto Butantan, e nele, no Instituto também, entregou hoje o último lote do primeiro contrato de 46 milhões de doses da Coronavac, que foi firmado esse contrato com o Ministério da Saúde. A fábrica do Butantan continua com a produção parada por causa do atraso na liberação dos insumos na China. Essa foi a penúltima entrega de vacinas do Instituto Butantan, um lote de 1 milhão de doses de Coronavac para o Plano Nacional de Imunizações. Com isso, o Butantan cumpriu hoje o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa até abril 46 milhões de doses. Esse atraso de 12 dias foi provocado pela demora na chegada do ingrediente farmacêutico importado da China. Depois de amanhã, o Butantan entrega mais 1 milhão e 100 mil doses da Coronavac, as últimas produzidas com o IFA, que chegou no dia 19 de abril. Mas depois disso, não temos mais insumos, não tendo mais insumos, não teremos mais vacinas, o que é gravíssimo diante das circunstâncias em que o Brasil precisa de vacinas e precisa acelerar a sua vacinação. Eu espero e desejo que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil consiga concluir, reparar os danos que foram feitos em declarações inadequadas para que o governo da China autorize a liberação desses insumos. Essa é a terceira vez que o Instituto Butantan interrompe a produção por falta de ingrediente da vacina. Segundo o governo de São Paulo, a Sinovac, farmacêutica chinesa que produz o IFA, tem um lote pronto para enviar para o Brasil, de 10 mil litros da matéria-prima, o que seria suficiente para a produção de 18 milhões de doses. Só que esse IFA está retido na China e esse atraso pode comprometer os prazos acordados com o Ministério da Saúde para o fornecimento de mais 54 milhões de doses da Coronavac. E hoje São Paulo começou a vacinar pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. A lista do Ministério da Saúde inclui 22 doenças. Para tomar a vacina, a pessoa precisa comprovar que pertence ao grupo de risco com exames e relatórios médicos. A Vânia tem diabetes e tem pressão alta. Enfim, nada. Primeira dose, graças a Deus. Agora só ter fé em Deus. Veio uma sensação de até de chorar. De choro, de emoção. A Vânia tomou a vacina Oxford AstraZeneca, que também depende do ingrediente farmacêutico vindo da China. A Fiocruz diz que, por enquanto, tem matéria-prima para produzir a vacina só até o início do mês que vem. Até agora, eles já entregaram 30 milhões de doses para o Ministério da Saúde. A epidemiologista Carla Domingues, que já esteve à frente do Plano Nacional de Imunizações, alerta que a vacinação, que começou tarde no país e segue a passos lentos, não pode sofrer mais atrasos por falta de matéria-prima. O Ministério da Saúde estava prevendo vacinar toda a população acima de 18 anos até dezembro deste ano. No entanto, para garantir essa vacinação, é fundamental que haja regularidade no envio de vacinas para todos os municípios, principalmente para que não haja desabastecimento e que se pare a vacinação, como tem ocorrido já nos meses anteriores. Então, para manter essa meta, é fundamental que haja regularidade do envio de vacinas. Caso contrário, o ritmo será muito mais lento e essa meta não será cumprida. Bom, Itamaraty disse que Brasil e China dialogam e trabalham constantemente no enfrentamento da crise sanitária e que o Ministério das Relações Exteriores acompanha permanentemente o processo de autorização de exportação de IFAs, as matérias-primas, atuando sempre com a agilidade necessária junto ao governo chinês. A Pfizer confirmou a chegada de mais 628 mil doses ao Brasil
E, segundo a empresa, a chegada do avião está prevista para hoje à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse lote faz parte do acordo com o Ministério da Saúde, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimestre deste ano. Nós mostramos aí na reportagem que em São Paulo começou a vacinação das pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. A lista dessas doenças está no Ministério da Saúde, lá no site do Ministério da Saúde. Tem uma lista com essas 22 doenças e você pode encontrar essa lista na nossa página, na página do Jornal Hoje, na internet. Importante lembrar aqui que cada estado define a ordem de prioridades, varia de estado para estado. Vamos lá para a Bahia, porque pelo menos 5 capitais estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa, porque a vacina acabou. Lá em Salvador, as últimas doses estão disponíveis apenas para quem fez agendamento pela internet. Camila Marinho explica para a gente direitinho. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você. Excelente tarde a todos que acompanham. Estou aqui no ponto de vacinação por drive-thru na capital baiana. Nesse momento tem fila por aqui. A fila chega a dar voltas, mas não é nem o que a gente percebeu pela manhã, que foram filas gigantescas aqui na capital baiana, que Salvador suspendeu a vacinação de livre demanda nos postos de saúde, que é quando a pessoa vai até a unidade sem marcar horário e com isso recebe o imunizante. As últimas 3.000 doses da Coronavac foram disponibilizadas para quem fez agendamento no site da Secretaria de Saúde de Salvador. Acontece que o agendamento foi aberto 8 da manhã e em poucos minutos as vagas acabaram. Resultado, muita gente decidiu ir para os postos mesmo assim e as filas foram longas, inevitáveis. Quem agendou hoje vai ser vacinado amanhã. O último lote de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde aqui para o estado da Bahia chegou no sábado com 60.200 doses. Dessas, 26 mil ficaram aqui na capital. Aqui em Salvador, são cerca de 60 mil pessoas que esperam a segunda dose da Coronavac para concluir o ciclo vacinal. E o estoque não atende nem 5% deste público. A produção do JH, Maju, fez um levantamento entre os estados para saber quais são os locais onde falta Coronavac para concluir o ciclo vacinal. Então, são pelo menos 5 capitais: Vitória, Porto Velho, Campo Grande, Macapá e Maceió. Maju. É isso, Camila. Obrigada, viu, pelas informações. Vou lá para Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. A população formou uma longa fila lá para garantir a segunda dose da Coronavac. Da última remessa que foi enviada pelo Ministério da Saúde, o governo do estado repassou 930 doses para esse município. A imunização de idosos com a segunda dose da Coronavac foi retomada em um único ponto de vacinação. Para garantir a dose de reforço, muita gente chegou ainda de madrugada. Antes da abertura dos portões, a fila contornou o quarteirão e as duas pontas da fila se encontraram. Moradores precisaram improvisar um cordão humano para separar quem tinha chegado primeiro dos que chegaram por último, o que acabou provocando muita aglomeração. Eu vim com a minha mãe tomar a segunda dose e a gente chegou às 6 da manhã e aí eu achei um absurdo porque não tinha um agente de saúde para organizar a fila. Não faz sentido eles fazerem uma campanha de vacinação e não ter um agente para falar sobre distanciamento. Rondonópolis ficou 10 dias com a aplicação da segunda dose suspensa. No último sábado, recebeu 300 doses de uma reserva técnica, mas elas acabaram no mesmo dia. Estou com 45 dias que era para ter vacinado e, no entanto, não ocorreu porque faltou. Então, a gente queria um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, né, para com a gente, os idosos. Acho que a gente merece. O Ministério da Saúde reforça que a população tome a segunda dose da vacina, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo que é recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. A prefeitura lá de Rondonópolis afirmou que a aglomeração foi provocada por pessoas que não estavam na faixa etária contemplada hoje e que, mesmo assim, foram para a fila. A prefeitura disse ainda que muitos homens tentaram se vacinar pela manhã, num horário que era exclusivo para mulheres. O governo de Mato Grosso declarou que aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde para enviar mais doses para Rondonópolis. E olha, quando as vacinas existem, desculpem, é fundamental que as doses cheguem à maior parte da população. Lá em Olinda, Pernambuco, um ônibus, um busão, virou um posto móvel de vacinação contra a Covid.
O ônibus com a segunda dose da AstraZeneca parou nesta praça em Olinda, na região metropolitana do Recife, e transformou o lugar em posto de vacinação para quem tem mais de 60 anos. Seu Marconi foi o primeiro da fila. Para quem estava no hospital como eu, poucos dias atrás, 2 meses atrás, sem vacina, vendo a hora pegar a Covid, pedindo a Deus que não. Agora tomei a segunda, super feliz. Olinda vacinou mais de 90 mil pessoas até agora. E dessas, 25 mil já receberam a segunda dose. A cidade tem 13 postos fixos e o ônibus veio para facilitar o acesso ao imunizante. Iniciativa de um consórcio de empresas em parceria com a prefeitura. Para entrar, basta apresentar o cartão de vacinação e o RG. Aqui no ônibus, só são vacinadas as pessoas que vêm para tomar a segunda dose. É o dia inteiro de atendimento, sempre em lugares diferentes. Com esse posto itinerante, as vacinas chegam mais perto de mais comunidades. 8 mil pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose e estão atrasadas. Especificamente no público de AstraZeneca, né? Porque o prazo é maior, são 12 semanas, acaba o idoso esquecendo da vacinação. Então o intuito e o objetivo do Expresso Vacinal Olinda é justamente para isso, para a gente estar indo até a população para estar facilitando a segunda dose. É com vacina e consciência que a população se protege da doença. Vou ficar tendo meus cuidados, né, de máscara, álcool, aglomerações que eu não vou estar, e pedir a Deus que proteja a mim e a todos nós. E as boas ideias como essa daí ajudam, né, a proteção. É uma ideia que pode ser copiada pelo país. Vamos agora ver o andamento da vacinação aqui no Brasil. Temos o seguinte, 592.579 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 307.087 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 899.666 doses em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 36.502.196 vacinados com essa primeira dose, o que equivale a 17,24% da população. 18.380.678 pessoas também receberam aqui a segunda dose, o que corresponde a 8,68% da população. Temos 23 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Aqui no mapa, em azul escuro, são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Desde o início da pandemia, enfermeiros e auxiliares de enfermagem vêm enfrentando dias intermináveis, exaustivos. Eles estão aí na linha de frente, se arriscando e trabalhando duro, muito, para enviar de volta para casa e com saúde pais, mães e filhos que chegaram doentes aos hospitais. A enfermagem para eles não é só um trabalho. Ser enfermeira é ser guerreira, é transmitir amor e cuidado. A gente cuida de alguém que a gente nem conhece. A gente fica muito feliz porque a gente vê a felicidade do paciente e é o que eu quero fazer pro resto da vida. A enfermagem é cuidar. Foi para isso que eu nasci. E esse amor à profissão nunca foi tão testado. Na hora que eles vão trabalhar, eles têm muito medo, porque eles estão perdendo gente próxima deles aqui do lado de fora. O Brasil tem mais de 600 mil enfermeiros, quase 2 milhões de técnicos e auxiliares de enfermagem. Um exército fundamental na pandemia. Nos hospitais, eles são a força de trabalho e também de carinho. As mãos abertas são de quem sabe que está recebendo uma bênção. Ele ouviu e a gente olhou para trás e viu que ele estava assim, bem empolgado, emocionado. É muito mais do que medicar, eles se sentem abraçados pela gente com a música. Se o paciente está fazendo aniversário, tem festa. Quando eles têm alta, também. Estes enfermeiros conseguiram levar até o cachorro de uma paciente para dentro de um hospital de Belo Horizonte para ela se animar. E quem não tem um melhor amigo, às vezes nem o básico, o Yuri e a Débora dão um jeito. Eu já trouxe sapato, chinelo, agasalho,
pasta de dente, escova de dente. A gente empresta o nosso celular para a gente ligar para eles, para a família deles. Muitos deles se emocionam, choram e ficam muito agradecidos. Em outro hospital, a vontade de dar afeto fez da luva um aperto de mão. Além de aquecer a mão do paciente, ainda dá a sensação desse paciente ter alguém junto com ele sempre. Às vezes a gente vê a lágrima correndo no canto do olho. O carinho das equipes de enfermagem nessa luta tão dura contra a Covid, por aqui mudou até o álbum de família. É que o Wellington ficou internado 17 dias, 10 deles só no CTI. E por lá ele recebeu dos enfermeiros tantos bilhetes de encorajamento, lembranças da família, que quando, enfim, ele pôde ler essa mensagem aqui, ó, venci a Covid, ele não deixou nenhuma das mensagens para trás, trouxe tudo para casa. Você chega no CTI, você, bom, o que eu vou fazer? Vou pensar no futuro? Isso. E o meu futuro? Você não tem mais futuro. Aí você descobre que tem anjo de guarda que fica vestido de azul. Entendeu? Que é aquelas pessoas que, com um olhar carinhoso, te dá força, que pega no seu braço. Entendeu? Você vai lá, cara, vai que você vai conseguir, sua família está te esperando. Profissionais que se arriscam num momento tão difícil e que se esforçam para continuar. É muito luta acumulada, a equipe está cansada, a saúde mental já não está essa coisa toda, mas eles fazem a gente sair de casa, porque nós escolhemos estar aqui, eles não. Enfermeira para sempre. Com muito orgulho. Com muito orgulho. São anjos da guarda mesmo, heróis. Parabéns para enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Parabéns e obrigada. Olha, no Recife, esse Dia Internacional da Enfermagem foi marcado por um protesto. Enfermeiros e técnicos de enfermagem fizeram uma carreata de 11 quilômetros pelas ruas da capital pernambucana, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Na Praia do Pina, na zona sul da cidade, eles colocaram cruzes na faixa de areia para simbolizar os profissionais de saúde que foram vítimas da Covid aqui no Brasil. Quase 30 mil trabalhadores da saúde tiveram Covid no estado. 98 morreram. A Secretaria Estadual de Saúde disse que Pernambuco foi o primeiro estado a criar um protocolo para testar e afastar profissionais de saúde que apresentem sintomas. Agora, aqui no telão, a gente vê a evolução da pandemia no país. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 2.275 pessoas morreram em 24 horas e no total temos 425.711 óbitos por causa da doença. Agora, número de casos. Em 24 horas, 71.018 novos diagnósticos foram confirmados e agora temos 15.285.048 infectados. A média de casos continua em estabilidade, com aumento de 6% em relação a 2 semanas. São, em média, 60.605 novos casos por dia. E a média de mortes entrou na tendência de queda e caiu para menos de 2.000 pela primeira vez em 55 dias. Que bom! O Brasil tem, em média, aqui 1.980 mortes por dia, com uma redução de 17%. Essa é a menor média desde 16 de março. No mapa, agora, a gente acompanha a situação da pandemia nos estados brasileiros. De segunda para terça-feira, nenhum estado apresentou alta na média de mortes. 7 estados estão em estabilidade, estão aqui em amarelo no nosso mapa, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 19 estados e o Distrito Federal. Maiores reduções foram lá no Pará, com 44%, e no Amazonas, com 40% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. O Papa Francisco comemorou a volta do público naquelas tradicionais audiências gerais de quarta-feira. Por causa da pandemia, a cerimônia vinha sendo realizada virtualmente há mais de 6 meses. O Papa disse que não é bom falar só com câmeras e cumprimentou os fiéis. A cerimônia de hoje contou com um número limitado de pessoas. Para entrar no Vaticano, todos precisam usar máscara e medir a temperatura. As cadeiras foram colocadas de forma afastada para manter o isolamento social. O Papa Francisco tem 84 anos e já está vacinado contra a Covid.
A Índia passa pelo pior momento da pandemia com um novo recorde no número de mortes. A Índia registrou 4.205 mortos em 24 horas. Atualmente, o país é responsável por 1 em cada 3 mortes por Covid no mundo. Há uma sobrecarga nos necrotérios e crematórios e também nas equipes médicas. A brutalidade da segunda onda tem produzido momentos trágicos por lá, como esta imagem em que parentes tentam reanimar pacientes em hospitais. A explosão de casos e mortes veio depois de uma série de festivais religiosos e aglomerações em março e abril. Uma situação semelhante é vista no país vizinho, Bangladesh. Milhares de pessoas ignoraram o lockdown e caminharam por rodovias para viajar no feriado que marca o fim do jejum do Ramadã. O governo suspendeu todas as formas de transportes de longa distância em ônibus e trens no dia 3 de maio para tentar frear o avanço da Covid. E o confronto entre Israel e grupos extremistas palestinos ficou ainda mais intenso. Já são 53 palestinos mortos, incluindo 14 crianças e 6 israelenses mortos. E a grande preocupação é com os civis, de ambos os lados, que são as principais vítimas desse conflito. Vou chamar aqui o Rodrigo Carvalho, que está em Londres, porque a pressão pelo fim dessa violência está cada vez maior, mas a gente não vê aí sinal de um cessar-fogo por enquanto, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Acabou de sair a informação do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de que o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, estaria disposto a parar com os ataques contra Israel, se Israel também parar. E a gente ainda não tem ainda o posicionamento sobre de Israel, se eles estão dispostos também ou não a parar com os ataques contra os palestinos. Líderes mundiais têm divulgado aquelas notas de repúdio de sempre, enquanto a violência lá em Israel aumenta. O governo aqui do Reino Unido, por exemplo, pediu que Israel e palestinos recuem e mostrem moderação. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou que é importante que haja uma redução urgente das tensões e que está profundamente preocupado com a crescente violência e com as vítimas civis dos dois lados. O chefe da política externa da União Europeia pediu hoje o fim imediato da violência e também que tudo deve ser feito para evitar um conflito ainda maior. Esse é o surto de violência mais grave na região desde 2014. Vamos ver na reportagem. Esse já é o 6º dia de violência. Israel fez centenas de ataques aéreos pesados contra os palestinos, destruindo prédios inteiros na faixa de Gaza. Autoridades de saúde de Gaza disseram que um bombardeio israelense matou hoje 3 civis que estavam no carro. Esse homem ficou revoltado. Nós somos civis dormindo nas nossas casas, ele disse. Autoridades israelenses falam que ao longo de 38 horas, mais de 1.000 foguetes foram disparados por militantes palestinos contra o território de Israel. A maioria em direção a Tel Aviv, o coração econômico do país. O Gabriel mora perto da cidade. Essa foto é de ontem. Ele, na escada do prédio onde mora, lendo uma historinha para acalmar o filho, enquanto as sirenes anunciavam o lançamento de foguetes. Eu estou muito perto de Tel Aviv, uma cidade chamada Herzliya, que é um pouquinho mais ao norte de Tel Aviv. E já são quantos anos vivendo em Israel? 24. Como tem sido esses últimos dias, essas últimas horas para você e para sua família aí, Gabriel? É muita tensão, muita pressão. Eu já passei por vários eventos violentos aqui em Israel, 6 guerras, mas essa é a primeira vez que eu faço isso com filhos pequenos. E é diferente. Você tem que lidar com a vida e tem que lidar com eles também dentro dessa situação maluca. Saber como lidar com eles. Tem sirene, você leva eles para as escadarias no meio da madrugada. A tensão entre israelenses e palestinos começou no fim da semana passada, com a ameaça de despejo de famílias palestinas que vivem em Jerusalém Oriental. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vem defendendo a desapropriação de imóveis. Jerusalém é a capital de Israel e, assim como toda nação constrói sua capital, também temos o direito de construir Jerusalém. Mas, segundo as Nações Unidas, Jerusalém Oriental é um território palestino ocupado por Israel.
é o local que os palestinos sonham que seja a capital de um futuro Estado palestino. As negociações, lideradas pelos Estados Unidos, estão paradas desde 2014. A violência se estendeu ontem à noite também para as cidades israelenses mistas, onde vivem judeus e árabes. Em Lod, dezenas de pessoas foram presas durante a madrugada. Segundo a imprensa israelense, árabes colocaram fogo numa sinagoga e em cerca de 30 veículos. Em contrapartida, cidadãos judeus jogaram pedras contra carros de residentes árabes. 2 israelenses, um pai e uma filha adolescente, morreram em Lod, quando o carro deles foi atingido por um foguete disparado da faixa de Gaza. Na cidade costeira de Acre, um restaurante judeu foi incendiado e residentes árabes disseram que estão com medo de sair na rua. Netanyahu falou hoje que vai usar mão de ferro, se necessário, para acabar com o que chamou de anarquia nas cidades israelenses. Em entrevista ao jornal Hoje, esse especialista em Oriente Médio, o britânico Ian Black, que é pesquisador de uma universidade em Londres e já publicou vários livros sobre o conflito entre israelenses e palestinos, disse que o pano de fundo nesse momento é uma certa indiferença internacional, particularmente dos Estados Unidos. Donald Trump era muito pró-israelense e anti-palestino. Joe Biden prometeu ser mais simpático aos palestinos, mas não tem feito muito nesses últimos dias. Ele lembra também que a tensão em Israel não está só relacionada ao possível despejo de famílias palestinas do subúrbio. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos. Todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes,
Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos, todos em digital, HD e Full HD. Cansado de pagar preço alto por TV de assinaturas? Já pensou em ter todos os canais liberados, incluindo filmes e séries sem sair de casa? TV a cabo via internet. Todos os filmes, Telecine, HBO e muito mais. Todos os infantis, todas as séries, todos os documentários, canais adulto, todos os campeonatos, Premiere, todos os canais esportivos,
Todos em digital, HD e Full HD.